Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Química, é a nossa aula de número 11. O tema da aula de hoje é distribuição eletrônica e ligação iônica. Antes de iniciar a nossa aula, vamos ver as camadas eletrônicas, né? Que seriam os níveis de energia da eletrosfera. Então nós temos a camada K, a camada L, a camada M, a camada N, a camada O, a camada P e a camada Q. A camada K corresponde ao primeiro nível de energia da eletrosfera. Então, a primeira camada, esta aqui corresponde à segunda camada, o M a terceira, o N a quarta, o O a quinta, a P a sexta e o Q a sétima. Então aqui nós temos quantos elétrons cabem em cada camada. Na camada K cabem 2 elétrons, na camada L cabem 8 elétrons, na camada M 18, na camada N 32, na camada O 32, na camada P 18 e na camada Q 8 elétrons. Pessoal, então vamos dar uma olhada no diagrama de Linus-Pauling. O que o diagrama de Linus-Pauling nos diz? Que a camada K, a primeira camada, possui 2 elétrons, né? Pode ter até 2 elétrons. A L pode ter 2 elétrons, 2 mais 6, 8. A M pode ter 18, né? 2 mais 6, 8, com mais 10, 18. A N pode ter 32, né? Quarta camada aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta. Quarta camada. 2 mais 6, 8, mais 10, 18, com mais 14, 32 elétrons. A O, a quinta camada, também pode ter 32 elétrons, né? 2 mais 6, 8, mais 10, 18, mais 14, 32. A P pode ter 18 elétrons, né? Sexta camada. 2 mais 6, 8, mais 10, 18. A Q pode ter 8, né? A sétima camada. 2 mais 6, 8 elétrons. Pessoal, vamos agora então para alguns exemplos para a gente ir praticando. Então nós temos aqui o potássio, cuja número de prótons é 19, então se ele tem 19 prótons, ele vai ter 19 elétrons, já que ele está eletricamente neutro. Aqui nós temos o número de massa do potássio, mas para a gente isso daqui não é importante no momento, o mais importante é isso daqui. Então vamos lá. Nós temos o potássio, que em grego é cálion, por isso que o símbolo do potássio é um K. Então nós temos aqui na primeira camada, ele vai ter 2 elétrons, né? Só que no total ele tem 19. Então aqui, se ele tem 2, faltam 17. Então vamos continuando. Então aqui ele tem mais 2 e mais 6 aqui, 8 elétrons na segunda camada, né? Camada então K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, então aqui já tem 10. Então faltam ainda 9 para dar os 19 aqui. Então, na terceira camada, camada M, né? KLM, 2 elétrons aqui, com mais 6 elétrons aqui, deu 8. Então, 2 mais 8, 10, mais 8, 18. Então, falta 1 elétron para dar 19. Então, quarta camada, 1 elétron faltando aqui. Beleza? Então, aqui nós temos 19 elétrons. Então, aqui seria a distribuição do potássio. Então, sempre lembrando que a distribuição é feita na diagonal. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Então, aqui vai ser a última camada. Então, na última camada tem apenas 1 elétron. Outro exemplo para fixar melhor. Então, o magnésio tem 12 prótons. Então, tem 12 elétrons também, já que ele é eletricamente neutro.
Então, magnésio, 1s2 aqui, né? Então, faltam 10 elétrons, né? Já que aqui tem 2. Na primeira camada, camada K, está completa, 2 elétrons. Camada L também está completa, 8 elétrons, né? 2 mais 6, 8. Então, total tem 10 aqui. Faltam 2 elétrons para formar os 12, né? Então, camada K completa, L completa, agora vamos para a camada M. Camada M, então, com 2 elétrons. Então, aqui nós temos distribuição eletrônica do magnésio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Continuando, pessoal. Agora o nosso próximo exemplo vai ser o enxofre, que possui 16 prótons. Então, nós temos 16 elétrons também, já que ele é eletricamente neutro. Então, o enxofre, do latim sulfur, por isso que o símbolo do enxofre é um S. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica do elemento enxofre. Primeira camada, camada K, 2 elétrons. Então, aqui tem 2. Para 16 ainda faltam 14. Camada L, 2 aqui e 6 aqui. Então, 8 elétrons na camada L completa. KL, no total tem 10, faltam 6 ainda para dar 16. Então, camada M. Então, terceira camada, né? 2 elétrons aqui e aqui 4 elétrons. Então, formou os 16 elétrons do enxofre. Então, nós temos aqui a distribuição eletrônica do enxofre. Nosso próximo exemplo, o flúor, 19 de massa atômica, né? Mas isso daí não é importante para a gente no momento. Mas é importante a quantidade de prótons. Então, 9 prótons, como ele está eletricamente neutro, 9 elétrons. Lembrando que os prótons são as cargas positivas e os elétrons são as cargas negativas. Então, o flúor 1s2, né, camada K, está completa. Primeira camada, 2 elétrons. Ainda faltam 7 elétrons para completar os 9. Então, aqui a camada L, né? Então, a camada L já tem os 7 elétrons aqui que faltavam. Então, a segunda camada aqui com 7 elétrons. Então, 7 mais 2 deu os 9 já. Então, nós temos a distribuição eletrônica do flúor. 1s2, 2s2, 2p5. E a do enxofre 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Pessoal, então continuando. Então, o nosso próximo tópico é regra do octeto e camada de valência. Então, o que vem a ser a regra do octeto? A regra do octeto diz o seguinte para a gente: o átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na sua última camada. E o que vem a ser camada de valência? É a última camada de distribuição eletrônica, beleza? Antes de seguir nesses tópicos, vamos dar uma olhada melhor na tabela periódica e nos elementos. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o potássio, né? Possui 19 elétrons, 19 prótons. Então, aqui é a última camada do potássio, camada N, né? Possui um elétron na sua última camada. Então, vamos lá. Então, aqui tem 4 camadas. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 camadas. E aqui nós temos, por assim dizer, S1, S2, que vai ser o último, a última camada, né? S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5 e P6, beleza? Então vamos dar uma olhada. Então aqui, potássio, 1, 2, 3, 4, e aqui é o S1. Então aqui nós temos o potássio, já que o S1 vai ser
sua última subcamada, né? O magnésio tem 3 camadas e termina o S2 na sua subcamada, né? Então aqui nós temos 1, 2, 3, S1, S2. Então o magnésio vai estar aqui, beleza? O enxofre, ele tem 3 camadas, né? Camada M, então 1, 2 e 3. O enxofre vai estar nesse período aqui. Em qual família ele vai estar aqui? Então, P1, P2, P3, P4, beleza? Que aqui é o seu subnível aqui, P4, né? Falei subcamada, subnível aqui, P4. Então aqui vai estar terceiro período, e aqui P1, P2, P3, P4. O enxofre vai estar aqui, beleza? O flúor tem 2 camadas, né? Então, camada K, camada L, vai estar então aqui. E ele vai, seu subnível aqui é o P5, né? Então, lembrando, S1, S2, P1, P2, P3, P4 e P5. Então, aqui nós temos o flúor, beleza? Segundo período, 17ª família. O neônio. Então aqui nós temos o do porquê os gases nobres terem esse nome. Já que eles têm esse nome porque eles não precisam de nenhum outro elemento para adquirir estabilidade, nenhum outro átomo. Eles adquirem estabilidade por si próprios, beleza? Então por isso que eles são chamados de gases nobres. Eles já são estáveis na natureza, já que eles possuem 8 elétrons na sua última camada. Então aqui o neônio, primeira camada, camada K, 2 elétrons, completa. Segunda camada L, 8 elétrons. Então ele segue aqui a regra do octeto. Ele tem 8 elétrons na sua última camada, então ele está estável, beleza? Então aqui 8 elétrons na sua última camada, os gases nobres possuem esses 8 elétrons, então eles são estáveis na natureza. Exceção à regra, né, o hélio, né? Como diriam, a química é a matéria das exceções. Então o hélio consegue instabilidade com apenas 2 elétrons. Vamos dar uma olhada agora no alumínio. O alumínio, camada K completa, camada L completa, camada M. Então aqui nós temos que o alumínio vai estar no terceiro período, né? S1, S2, P1. Então o alumínio vai estar aqui. Terceiro período. Então nós temos o alumínio aqui, beleza? Pessoal, então por que tem esse mais 1 aqui, mais 2, 2 menos, menos 1 e mais 3 aqui? Por causa da regra do octeto. A regra do octeto diz que o átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na sua última camada, né? Em alguns casos é apenas 2 elétrons, como é o caso do hélio, que a gente tinha visto já. Que ele tem apenas 2 elétrons na sua última camada, mas ele é estável. Então aqui nós temos o potássio. O potássio, para ele ficar estável, ele precisa perder esse 1 elétron aqui. Então, ele precisa perder 1 elétron. Então ele tem 19 prótons e 19 elétrons. 19 cargas positivas e 19 cargas negativas. Se ele perde uma carga negativa, ele passa a ter 19 prótons e 18 elétrons. Então, o resultante disso daqui vai dar uma carga positiva, beleza? Então, aqui ele perdendo 1 elétron, ele adquire estabilidade, já que ele passa a ter 8 elétrons na sua última camada de valência, beleza? Magnésio tem 2 elétrons na sua última camada,
Só que ele, para ter estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons. Então ele precisa perder esses dois. Então ele tem 12 prótons e 12 elétrons. Se ele perder 2 elétrons, ele vai ter 12 prótons, 12 cargas positivas e 10 elétrons, 10 cargas negativas. Então 12 cargas positivas com 10 cargas negativas, o restante vai dar 2 cargas positivas. Aqui o enxofre, ele tem 6 elétrons na sua última camada, só que ele precisa ter quanto? Precisa ter 8 elétrons. Então ele precisa ganhar 2 elétrons para ter 8. Então ele tem 16 prótons e 16 elétrons. Se ele ganhar 2 cargas negativas, ele vai ter 18 elétrons negativos e 16 prótons positivos. 18 negativos com 16 positivos vai dar 2 cargas negativas. O flúor é a mesma coisa. Ele tem 7 elétrons na sua última camada, só que ele precisa ter 8 elétrons. Então, ele precisa ganhar 1. Então, 9 cargas positivas e 9 cargas negativas. O flúor ganhando uma carga negativa, ele vai passar a ter 10 elétrons e 9 prótons. Beleza? Então, vai dar 10 cargas negativas com 9 cargas positivas, vai dar uma carga negativa. O neônio já tem 8 elétrons na sua última camada, então não precisa nem ganhar nem perder elétron. O alumínio possui 3 elétrons na sua última camada, então ele precisa perder 3 elétrons. Beleza? Então 13 prótons e 3 elétrons, ele perdendo 3 elétrons, ele vai ter 13 prótons, 13 cargas positivas e 10 elétrons, 10 cargas negativas. Então, 13 positivo com 10 negativo vai dar o somatório de 3 positivos, beleza? Pessoal, então vamos agora para o nosso próximo tópico da aula, que é a ligação iônica. É a ligação entre metais que perdem elétrons e os não metais que recebem elétrons. É a capacidade de átomos se unirem através de seus íons positivos, cátions, e seus íons negativos, ânions. Então vamos lá, o lítio e o flúor, nosso primeiro exemplo. Então nós temos que o flúor tem 7 elétrons na sua última camada, então para ter 8 ele precisa receber 1. E o lítio tem apenas 1 elétron na sua última camada. Então, para o lítio é mais fácil ele doar 1 ou ganhar 7. É mais fácil ele doar 1. Então, aqui nós temos agora que o lítio doando 1, o flúor ganhou 8 elétrons. Completou aqui a regra do octeto, 8 elétrons na sua última camada. E o lítio ficou com 2 elétrons apenas na sua última camada. Mas, como já foi dito, a química é a matéria das exceções. Alguns átomos conseguem adquirir a estabilidade com apenas 2 elétrons, que é o caso do hélio, que a gente tinha visto agora há pouco, né? Que é a única exceção dos gases nobres, todos os demais têm 8 elétrons na sua última camada. Agora vamos para o outro exemplo. Então aqui formou o fluoreto de lítio. Agora vamos para o nosso outro exemplo, que é o sulfeto de magnésio. Um enxofre tem 6 elétrons na sua última camada, então ele precisa receber 2 para ter 8. Já o magnésio tem 2 elétrons na sua última camada, então para ele é mais fácil doar 2 ou ganhar 6. Então é isso que acontece, o magnésio doa 2 elétrons para o enxofre fica com 8 elétrons na sua última camada, já que ele já tinha 6, ganhou mais 2, ficou com 8. O magnésio doou 2, então ficou com 8 elétrons também na sua última camada, já que ficou agora a sua segunda camada. O magnésio tinha 3 camadas, na terceira camada tinha apenas 2 elétrons, esses 2 elétrons foram doados, agora ele ficou apenas com 2 camadas, segunda camada aqui completa, beleza?
Vamos para o nosso próximo exemplo da ligação iônica, também chamada, por assim dizer, entre aspas, doação de elétrons. O magnésio tem 2 elétrons aqui na sua última camada, então ele precisa doar 2. O flúor tem 7 elétrons, então ele precisa receber 1. Então aqui o magnésio doou 1, só que o magnésio precisa doar o outro também. Então vem outro flúor e recebe o elétron do magnésio. Então ficando aqui, fluoreto de magnésio, 1 magnésio e 2 flúors. Aqui nós temos o enxofre e o potássio, é a mesma ideia. O enxofre tem 6, precisa receber 2 elétrons, ele recebe aqui de um potássio, só que agora ele tem 7, precisa de mais um, então recebe de outro potássio. Então nós temos aqui o sulfeto de potássio, 2 potássios e 1 enxofre. Agora nosso próximo exemplo, o sulfeto de alumínio. Então aqui nós temos o alumínio com 3 elétrons na sua última camada de valência. Desculpa, tem 3 elétrons na camada de valência, né, que é a última camada eletrônica, né, da eletrosfera. Então ele precisa perder 3 elétrons. E o enxofre aqui tem 6 elétrons, então ele precisa receber 2 para formar os 8 elétrons e assim completar os seus 8 elétrons, formando assim a regra do octeto, né? O átomo, para adquirir estabilidade, precisa ter 8 elétrons na sua última camada. Então aqui o alumínio doou 2, só que ainda falta 1. Então precisa de mais um enxofre para receber. O enxofre recebe mais 1, só que ele precisa receber outro. Então precisa chamar mais um alumínio. O alumínio doa mais 1 aqui, formou 8 do enxofre. Agora esse outro alumínio precisa doar mais 2. Então doa mais 2 aqui para o enxofre, beleza? Então nós temos agora 2 alumínios e 3 enxofre, né? A gente também poderia pensar em cruz, né? Esse 2 aqui vai para cá e esse 3 aqui vai para cá, beleza? Mas aqui é mais fácil da gente visualizar e entender melhor o que está acontecendo, beleza? Pessoal, com isso então finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês, espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.